Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar para vocês a história de um homem que tinha um propósito. O que nós estamos fazendo aqui, afinal? Por que nós estamos aqui? E a história que eu quero contar é de um homem que, quando menino, foi condenado à morte. Então vamos lá. Passeando pela Bíblia, eu encontrei a história de um menino que estava condenado à morte. Havia um menino que nasceu em um lar de uma família hebreia. E naquela época, o faraó, ele determinou que todos os filhos homens de hebreus fossem mortos, fossem assassinados. Já sabem, né? Já dei a dica. Quem passeia pela Bíblia, quem lê a Bíblia já sabe de quem eu estou falando. Mas a mãe desse menino, como toda mãe, não suportou a ideia de ver o seu filho morrendo, de ver o seu filho assassinado. E o que ela fez? Ela decidiu esconder o seu filho, então ela preparou uma cesta de papiro, que era um tipo de vegetação aquática que existia naquele local, naquela época, e colocou o seu filho ali dentro, no rio, e deixou que ele fosse seguindo o curso do rio, seguindo o curso das águas. E a irmã do menino, que estava por ali e viu o que estava acontecendo, foi junto onde foi aquela cesta, foi seguindo o curso do rio para ver o que iria acontecer com o seu irmão. Então havia ali uma filha do faraó, Ramsés II, e ali ela estava se banhando e viu aquela criança e decidiu pegar, adotar aquela criança. Olha que interessante, aquela menina que havia seguido seu irmão, então se ofereceu para encontrar alguém para amamentar aquele menino, e a filha do faraó aceitou. A menina foi lá, chamou a sua mãe, e aquela filha do faraó entregou esse menino para sua mãe. Então, quando chegou a época de desmamar, quando ele já estava crescidinho, ela entregou de volta para a filha do faraó. Esse menino, ele foi educado como um nobre dentro do palácio dos faraós e recebeu todas as instruções que um nobre recebia. E quando ele ficou adulto, ele decidiu visitar os seus irmãos, visitar os seus familiares. E quando ele chegou ali, ele constatou que os seus familiares estavam sendo escravizados, estavam sendo maltratados, estavam sofrendo e estavam sendo submetidos a trabalhos forçados. O nome desse menino era Moisés. E a sua história começa no livro do Êxodo, no capítulo 2, e segue pelo livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ali você vai encontrar toda essa história, todo o desenrolar dos fatos. Porque nesse vídeo eu não tenho tempo de contar toda a história, mas se você for lá na Bíblia você vai ter todos os detalhes. E depois de visitar o seu povo, ele, voltando para casa, teve uma discussão com um egípcio e acabou matando esse egípcio. Quando o faraó descobriu, ele queria matar Moisés. Então Moisés fugiu e foi morar em uma outra terra, que era a terra de Midian. Então um dia Deus falou com ele e disse que ele teria que libertar o povo do Egito. Ali ele entendeu que ele tinha um propósito de vida. Ele entendeu que o seu propósito, a sua missão era libertar o povo da escravidão. Ele cumpriu muito bem a sua missão, ele cumpriu muito bem o seu propósito, conduzindo o povo pelo deserto durante 40 anos. Muitos fatos aconteceram durante todo esse tempo. Deus deu diversas orientações para ele e ele seguia as orientações de Deus. Mas ele não entrou na terra prometida, na terra que Deus havia prometido para o seu povo. E hoje eu não vou comentar os motivos, eu não vou comentar em detalhes, porque esse não é o propósito desse vídeo. Então, Moisés não entrou na terra prometida. Talvez você me pergunte, como assim? Ele deixou a vida de nobre, ele deixou todos os luxos, todos os confortos, libertou o povo, passou por muita dificuldade e não mereceu entrar na terra prometida? Aqui não é questão de merecimento ou não. A questão aqui é ter um propósito. Moisés foi escolhido para libertar o seu povo, para conduzir o seu povo até a terra prometida. E aí eu te pergunto, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe por que você está aqui, afinal de contas? Você sabe por que Deus permitiu você estar aqui?
Cada um de nós tem uma missão. Eu li a história de um homem que quando ele tinha 20 e poucos anos de idade, ele foi diagnosticado com uma doença grave e lhe deram apenas 3 meses de vida. Mas ele sabia que ele tinha um propósito, ele tinha uma missão a cumprir. Então, quando ele saiu do hospital, depois da cirurgia, ele se dedicou inteiramente ao seu propósito. Ele colocou todas as suas forças, ele trabalhava noite e dia naquele propósito. E quando ele terminou aquele trabalho, ele percebeu que ele estava curado. Porque ele colocou a sua atenção no seu propósito, ele não colocou a sua atenção na sua doença ou no tempo que ele tinha para viver aqui na Terra. E essa foi a primeira parte que ele terminou do seu trabalho. Posteriormente, ele concluiu tudo aquilo que ele tinha no coração que ele precisava fazer. E quando ele tinha 50 anos de idade, ele morreu dormindo em sua cama tranquilamente. Ele tinha cumprido o seu propósito, ele tinha cumprido a sua missão, ele tinha cumprido o seu objetivo de vida. A doença era incurável, mas ele tinha um propósito. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, tem um propósito para mim e tem um propósito para você. Nós precisamos entender que Deus não vem aqui na Terra fazer as coisas, Ele não vem fisicamente. Ele usa as pessoas que estão aqui, ele delega as funções, ele delega as atividades, ele delega as obras para cada um de nós cumprir, para cada um de nós fazer. E como é que eu sei, como é que eu descubro o meu propósito? Sabe aquilo que você ama fazer? Sabe aquilo que você faz noite e dia e não se cansa? Sabe aquilo que arde no seu coração? E aquilo que você não consegue fugir, você pode até tentar fazer outra coisa, mas sempre você acaba voltando e tendo vontade de fazer aquilo que arde no seu coração. Esse é o seu propósito de vida. É isso que Deus quer que você faça. Se você ainda não sente nada disso que eu falei, se não existe nada que arde no seu coração, se não existe nada que você faz o dia inteiro e não se cansa, fala com o Espírito Santo. Ele mora aí dentro de você, ele mora aí no seu coração. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo, nós não somos hotel, nós não somos pousada. Eu sempre digo que o Espírito Santo vem e vai, não, ele mora aí. Então, fala com o Espírito Santo, pede para ele mostrar para você qual é o seu propósito de vida. Moisés orava. Moisés falava com Deus? Falava. Mas se esse fosse o seu único propósito de vida, ele não teria libertado o povo lá da escravidão do Egito. Deus tem grandes coisas para fazer através da minha e da tua vida, mas nós precisamos descobrir qual é esse propósito. Quais são essas grandes coisas que Deus quer fazer, que Deus quer realizar através de nós? Então, era sobre isso que eu queria falar hoje, era sobre ter um propósito de vida, ter um objetivo de vida, ter uma missão na vida. Nós precisamos entender por que nós viemos aqui. Por hoje era isso, então até o próximo vídeo. Eu não quero me alongar muito porque acaba ficando um vídeo muito longo, então eu procuro resumir os assuntos para que nós possamos fazer vídeos menores. Até o próximo vídeo.